Amém. Bom, muitos irmãos não conseguiram chegar, né? Por causa do combustível. Pediram para justificar, principalmente os que moram mais distante. E outros também não conseguiram chegar de ônibus, porque hoje também não tem ônibus, né? Cortaram o ônibus, Calil cortou o ônibus de hoje para ter ônibus na manhã. Então, mas isso não nos diminui como propósito de entender tudo isso, né, que a gente está passando. E eu tenho uma percepção bem otimista, porque há tempos atrás nada disso acontecia e o povo não tinha essa indignação por uma mudança, né, por algo que precisa ser mudado. E graças a Deus. E que bom também que o povo tem utilizado Deus pode utilizar esse cenário para ensinar o povo também das nossas pequenas corrupções, né? Por exemplo, preencher o rotativo de faixa azul com horário diferente, né? Coisas pequenas que nós achamos que não é corrupção. A Rebeca estava abismada, foi pegar um ônibus, estava muito cheio, e mulheres, senhoras, entrando pela porta de trás sem pagar, porque estava muito cheio. Então elas aproveitando, aí o motorista parou o ônibus e falou: enquanto todo mundo não pagar, eu não vou arrancar. Ou seja, essas pessoas que entram ali sem pagar, possivelmente são as mesmas que acham ruim do governo ter corrupção, né? Então, é um ambiente que todos nós estamos sendo ensinados também. Bom, estamos falando sobre avivamento, né? Há algum tempo. E essa semana eu recebi um áudio de um pastor daqui da nossa cidade, pastor Márcio. E fiquei muito feliz, porque comunica que, de alguma forma, estamos alinhados assim no que a gente está vendo sobre a necessidade de Deus interferir no cenário de forma total. E essas canções, tudo isso tem sido uma construção desse assunto de avivamento que a gente está falando há uns 2 meses. Nas últimas 4 reuniões a gente procurou falar sobre despertamento, né? O que é despertar? Isaías, os profetas muitas vezes falavam: olha, vocês têm ouvidos e não estão ouvindo, vocês têm olhos e não estão vendo. E a gente está tentando ver se o nosso ouvido funciona, mas a gente não está ouvindo, né? E então a gente está procurando acordar e despertar. E hoje eu queria servir vocês com a palavra que, se eu pudesse dar um título, é Despertando Peregrinos. Qual a característica, né, desse peregrino? E qual a distância que podemos estar dessa realidade? O texto base que eu vou usar é João, capítulo 14. Você vai saber de cor aí, eu acho. João 14, 1. Do 1 ao 6. Alguém sabe de cor? João 14, de 1 ao 6. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Há muitos, nessa versão aqui, há muitos cômodos na minha mansão. Legal isso, né? E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim, para que onde eu estiver, vós estejais também. E para onde eu vou, vós sabeis o caminho, vós conheceis. Disse Tomé então: Senhor, mostra-nos o caminho, mostra-nos para onde você está indo. Como nós podemos conhecer o caminho? Então disse Jesus: eu sou o
caminho, a verdade e a vida, e nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Na maioria das vezes, irmãos, nós tocamos a nossa vida sem uma percepção que estamos em jornada, que estamos em caminho. Muitas vezes a gente faz planos esquecendo desse caminho, né? E somos extremamente obstinados a ter estabilidade aqui, né? A não perceber que nós estamos de passagem. Nós, como genericamente falando, parece que a gente gosta de ter coisas estáveis, rotineiras, e que nos dão, de alguma forma, um senso de segurança aqui. E quando eu vejo esse discurso de Jesus e Tomé, e o próprio Jesus falando a respeito de um caminho, e que Ele é o caminho, isso me despertou para algo muito interessante essa semana, uma reflexão. Porque, olha lá comigo em Gênesis capítulo 3, quando nós caímos, lá no Éden, Gênesis 3, 24. Você vai perceber que existia uma árvore da vida, mas existia um caminho até essa árvore da vida. Então, como era antes da queda, o homem ia até essa árvore da vida, né? E tinha a vida, né, nele. E Deus colocou anjos cercando a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque esse homem, depois que pecou, se ele tocasse, ele seria indesculpável, né? Mas Gênesis 3, 24 fala assim: assim ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. E eu comecei a perceber que lá no Éden existia a árvore da vida, mas existia também um caminho para chegar até ela. O homem, quando pecou, Deus colocou anjos para guardar não somente a árvore, mas também guardar o caminho da árvore da vida. Guarda isso aí. Quando o homem perde, pessoal, esse acesso original ao Éden, e Éden significa prazer, jardim das delícias, esse homem, ele sai da sua posição originária, né? E essa realidade, Éden, começa a subir. Por quê? Porque esse homem começa a descer, ou seja, ele começa a cair. Agora a nossa natureza, que era totalmente de Deus, para Deus, agora a gente tem vontade própria. E à medida que a gente vai inversamente proporcional, nos distanciando da vontade de Deus, essa árvore da vida e esse caminho da árvore da vida vai ficando mais distante de quem nós somos caídos. À medida que o homem cai, esse lugar foi protegido, mas não protegido para nunca mais você acessar, protegido para que um dia você encontrasse novamente o caminho para chegar na árvore da vida. Se Deus permitisse que você encontrasse o caminho à árvore da vida sem o caminho encarnado, sem justificação, regeneração em Cristo, nós estávamos mortos. Então Deus protegeu aquele lugar para que no tempo oportuno ele revelasse o seu Filho, e quando o seu Filho veio, aqui em João capítulo 14, ele chegou e falou que ele era o caminho. Caminho para onde? Para nos devolver de volta àquele lugar original que nós perdemos.
Temos a promessa que um dia esse lugar que subiu, ou seja, se nós caímos, esse lugar ficou mais alto, certo? Temos a promessa que um dia esse lugar mais alto vai voltar, sim ou não? Apocalipse 21. A cidade celestial vai descer para a terra. Não é ainda bem eu vou morar no céu, né? É o contrário. Lê Apocalipse 21, é o céu que vai se hospedar na terra. E a terra será igualmente a realidade do céu. E aí vamos viver 1000 anos reinando com ele e depois entraremos para a eternidade. Temos a promessa que um dia esse céu vai voltar. E céu e terras vão se encontrar, se tornar uma realidade só. Quantos querem esse dia? Do dia da queda, presta atenção nisso, do dia da queda do ser humano lá no Éden, até o dia da volta de Jesus, trazendo esse céu, essa realidade celestial para a terra, o que nós temos entre esse dia da queda e o dia da volta? Nós temos um caminho. Nós temos que trilhar esse caminho. Por quê? Porque esse caminho é o que vai nos levar de volta a esse lugar original. Isso que chamamos de vida, irmãos, a vida do Thales, a vida da Mari, poderia ser trocado pela palavra o caminho do Thales, o caminho da Mari. Porque isso que nós experimentamos aqui na realidade terrena, na verdade é um caminho, é uma jornada, é uma viagem de volta para esse lugar. Vida mesmo, irmãos, vida, Zoe, vida mesmo será quando a gente chegar nesse lugar de novo. Porque aqui experimentaremos corrupção, lavagem de dinheiro, lava-jato, até que a realidade celestial desça e fira a realidade terrena e tudo se torna eterno. Ansiamos por esse dia, né? Bom, isso traz algumas questões para nós pensarmos sobre os reflexos dessa realidade na nossa vida cotidiana. Porque uma coisa é você saber que lá no Éden havia uma árvore chamada Árvore da Vida. E havia um caminho até esse lugar. Esse caminho foi fechado. Até que, um dia, o Filho de Deus desce na terra, encarna, tabernacula na terra, e vira para esse povo que precisa de um senso de destino, e diz para eles: ei, vocês querem chegar na casa do meu pai? Olhem para mim. Eu sou o caminho, eu sou o Cristo vivo, eu sou o Filho de Deus que pode levar vocês para lá. É quando você compra uma viagem e no pacote tem uma perguntinha lá. Primeiro você recebe o encarte, aí tem lá, pousada tem isso, mas tem uma montanha que tem isso, e tem uma cachoeira assim, e tem uma... Só que se você não tiver o... Como é que chama? Que vai te levar até esses lugares? O guia turístico que conhece aquele lugar, você pode até saber que aquele lugar existe. Mas a grande pergunta é se você é possível você chegar lá sozinho. Deu para entender isso? É como se Cristo viesse para nós e falasse assim: ei, eu sou daquele lugar. Eu sou nativo de lá, eu nasci de lá, eu vivi lá com meu pai desde a eternidade. Querem ir para lá? Eu posso levar vocês. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E a primeira pergunta que eu tenho para a gente pensar nessa realidade de destino, de jornada, se a nossa vida é uma jornada, é a seguinte: quais são as bases dos nossos projetos de vida? Porque se nossos projetos de vida têm
como base fundante as coisas desta terra, a gente está um pouquinho enrascado. Se nós buscamos mais a glória dos reinos desta terra, nós podemos estar fora do caminho original. E isso me lembrou, pessoal, de Mateus capítulo 4. Estamos juntos? Lembra de Mateus capítulo 4, que é a tentação de Jesus, não é isso? Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto e ele vai ser tentado. O primeiro Adão foi levado a um lugar e foi tentado e caiu. E o segundo Adão foi levado a esse lugar. Alguns dizem ser o mesmo lugar, mas não tem isso na Bíblia. Foi levado num alto monte. E sabe o que Satanás apresentou para ele? Satanás disse o seguinte: se você me adorar, eu te darei glória, te darei todos os reinos deste mundo. O que isso quer dizer para nós? Que se a gente funciona numa perspectiva de ter coisas dos reinos deste mundo, a gente está funcionando numa lógica mais parecida com a de Satanás do que a de Deus. Porque quem tem o domínio das coisas deste mundo, a influência do pensamento desse mundo é Satanás. Foi Satanás que prometeu que se você adorasse ele, ele te daria tudo, não foi Deus. E muitas igrejas estão pregando que se você adorar Deus, Deus pode te dar o que você quer. E talvez essa mensagem, ela tem mais a ver com uma mensagem do diabo do que de Deus. Porque foi o diabo que prometeu que ele te daria tudo. Não foi Deus. Deus deu o seu tudo, que era o seu filho, e o seu filho veio sinalizar um caminho que te colocaria de volta a um lugar que de fato você vai se sentir vivo. Quais são os nossos projetos de vida, irmãos? Estão ligados a mais aos reinos dos homens? Ter poder, dinheiro, fama, conhecimento. Vida despojada, regalada. Ou nossos projetos de vida estão voltados a uma realidade que virá daqui a pouco. A gente sonha mais com o que há de vir ou o que o homem pode nos dar? Se a força motriz for as coisas deste mundo, temos que tomar muito cuidado com Satanás, porque é ele que nos promete glória dos reinos dos homens. Na terra, temos muitos reinos. Reino da política, reino do dinheiro, do capital, reino da justiça dos homens. Mas no céu só existe um reino. Por isso que Satanás oferece para Jesus assim: eu posso te dar todos os reinos. Aí Jesus fala assim: ei, você não entendeu? Eu sou o filho de Deus, que é o dono do único reino que existe. Todos os que você está me oferecendo não chegam perto do que ele já tem. Meu pai é dono de um reino. Eu sou herdeiro. E tudo que você está me oferecendo é menor do que o reino que meu pai já tem. Entenda que se o nosso projeto de vida está na terra, a gente pode perder o senso de destino do caminho de volta para casa. Porque se o seu sonho é ter uma casa muito boa aqui, que é bom, não tem nada de errado nisso, mas se for sua esperança última, você vai gastar muita energia para chegar, sendo que você já tem uma morada. Entende? Nosso projeto de vida está no céu, irmãos.
E nada nessa terra pode obstruir esse caminho de volta. Nós vivemos um tempo onde coisificamos o que não pode ser coisificado, né? Quais são nossos projetos de vida? Tem a ver com o reino dos homens ou tem a ver com o reino de Deus que virá sobre nós? Outra coisa que eu achei interessante é Gênesis capítulo 10, 21, que a identidade do povo de Deus é um povo do caminho. Sabia disso? Sabia que desde o início a realidade deste povo que Deus chamou de seu é um povo peregrino. Gênesis 10, 21. Gênesis 10, 21 fala assim: a Sem também nasceram filhos, o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé. Éber, irmãos, que significa além de, ou aqueles que estão no caminho, isso que significa Éber. Éber é filho de Sem, e Sem é filho de Noé. Lembra quem foi Noé? Noé foi aquele homem que Deus escolheu para ferir a terra com justiça e começar uma nova linhagem. Sim ou não? Então Deus está começando de novo, por quê? Porque a maldade estava instalada, Deus está começando de novo e Deus chama um homem chamado Noé, Noé tem um filho chamado Sem, Sem tem um filho chamado Éber. E desse filho chamado Éber nasce a ideia identitária do povo de Deus, que é o povo hebreu. Por que hebreu? Porque hebreu vem de Éber, e hebreu significa aqueles que estão no caminho. Estamos juntos? Dentro da realidade que Deus levantou esses homens, Deus chamou um homem hebreu com uma missão maravilhosa. Gênesis capítulo 12. Quem foi esse homem? Abraão. E como Deus chamou para ele? Chamou ele: sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele mostrou a terra. Sabe por quê? Porque a terra tinha muito mais a ver com o caminho do que um lugar. Porque o povo hebreu, a identidade do povo hebreu é um povo que caminha, que peregrina, que busca, que sai em jornada, que está em viagem. Somos tentados, pessoal, a viver coisas estáveis, construir confortos sólidos. E Deus nos chama para ser peregrino. Bonitinho, né? Deus nos chama para ser peregrino. A gente quer ficar quietinho no nosso canto, mas Deus fala assim: você é peregrino, você é povo hebreu. E eu achei muito legal, porque quando o Abraão sai, ele sai de onde? Da tua terra, de uma terra que ele achava que era dele, da tua parentela, ou seja, você está achando que é essa terra? Não, tem outra. Você está achando que é só essa família? Não, tem outra. E vai para uma terra, porque eu vou te mostrando, porque o que vale é o caminho, não é onde você vai chegar. E isso me levou a refletir que Deus nos chama para peregrinar com Ele até a gente chegar numa nova terra. Pastor, mas esse chamado não era para a nova Canaã física? Qual nova Canaã? Porque aquele povo que está escravizado no Egito foi tirado com mão forte de Faraó para sair da porta do Egito e passou por onde? Pelo deserto. E no deserto ele tinha uma promessa de chegar numa terra, que era uma terra prometida. E eu comecei a olhar para isso e falar: bom, para mim faz muito sentido que essa terra prometida não fosse somente física, Nova Canaã. Deus pode ter utilizado essa realidade também para mostrar para nós aqui no Novo Testamento que existe uma terra prometida. E essa terra é Apocalipse 21, uma terra celestial. Somos um povo peregrino por essência.
É por isso que muitas vezes a gente não se sente muito confortável aqui, pessoal. C.S. Lewis que diz isso, né? Se eu não consigo me sentir confortável nessa realidade que eu vivo aqui, se nada nesse mundo consegue me satisfazer plenamente, sabe o que eu chego à conclusão? Que possivelmente eu fui feito para um outro mundo. Não é isso? E a terceira coisa que eu aprendi é que desde o início da jornada missional de Deus com o homem, o sentido é a busca de uma terra que há de vir. Isso está lá em Gênesis também, Gênesis 15, 13 ao 18. Gênesis 15, 13 ao 18. Deus chamou Abraão em Gênesis 12. E quais os termos da aliança com Abraão? E ele disse a Abraão: saibas com certeza. Deus tem dúvida, irmãos? Deus trabalha com certeza. Saibas com certeza que tua semente será estrangeira na terra que não é sua. E os servirão e eles os afligirão por 400 anos. Então, ele está falando o seguinte: Abraão, você vai ser pai das nações. Olha para as estrelas. Dá para contar? Não. Olha para a areia do mar. Dá para contar? Não. Os seus filhos serão assim. E detalhe, os seus filhos serão estrangeiros em terra que não é sua. Versículo 14. E também essa nação a quem eles servirão, eu julgarei, e depois eles sairão com grandes posses. E tu irás para os teus pais em paz, tu serás sepultado em boa velhice. Mas a quarta geração eles virão para cá novamente, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. E aconteceu que quando o sol se pôs e ficou escuro, eis que um forno de fumaça e uma lâmpada acesa passaram entre aqueles pedaços. No mesmo dia, o Senhor fez um pacto com Abraão, dizendo: a tua semente eu dei essa terra, do rio do Egito até o rio Eufrates. E ele começa a falar todos os povos que vai chegar na terra prometida. A grande pergunta: se nós somos geração de Abraão, filhos de Abraão, por que a gente tem tanta dificuldade de ser peregrino? Sendo que está na identidade desse povo hebreu ser um povo de passagem. Um povo que não quer apenas se estabilizar nas coisas dessa terra. Que saiu de uma terra da sua parentela para buscar uma terra que haveria de vir. Nós desejamos ter a fé que Abraão teve, mas será que somos peregrinos como Abraão foi? Qual que é a nossa facilidade de nos mudar? Mudar de casa, mudar de estado, de nação. Porque se somos de uma nação celestial, não vai ter lugar aqui na terra. Aqui é pequeno para nós, né? Nunca vamos acabar com a fome e a pobreza de uma cidade. Mas nós podemos experimentar a realidade da cidade de Deus e como comunidade sinalizar que a cidade de Deus afetou a cidade dos homens. Quando? Quando a gente ajuda um que está com fome, a gente comunica que a cidade de Deus afetou a cidade dos homens. Quando a gente manifesta justiça na cidade dos homens, a gente manifesta que a cidade de Deus tocou um homem com valores e princípios que são de lá, que já podem ser experimentados aqui hoje. E é por isso que a gente acredita na igreja. A igreja é esse vínculo que atrai céu e terra, e que sinaliza na terra características da realidade do céu. Isso é a igreja. Concluindo, somos pessoas que estamos construindo coisas para agora, ou somos peregrinos? Hebreus capítulo 11. Agora eu já estou no Novo Testamento e o escritor de Hebreus sabe bem o que é
uma galeria de homens que viveram como peregrinos, não é isso? Hebreus 11, do 8 ao 13. Pela fé, Abraão, quando foi chamado para ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Olha isso. A gente quer sair hoje só com o Waze, não é isso? Já marcando o lugar, quanto tempo, qual o melhor trajeto, vai ter impedimento, vai ter buraco. E o peregrino sai sem saber para onde ia chegar. Imagina você, irmãos, um parêntese que não está anotado não, mas imagina Deus chegando para você e falando assim: ô Júlio, vamos fazer uma viagem ali comigo. Para onde, Deus? Não, vai aí. Vai. Vai fazendo aí. Mas eu pego para lá ou vou para lá? Doideira isso, né, gente? Mas foi isso aqui, ó, Hebreus 11. Pela fé, habitou na terra da promessa como uma terra estranha, gente. Olha que coisa linda. Ele já estava numa terra que era a tal prometida, Nova Canaã, mas aquela terra era estranha para ele, sabe por quê? Porque Abraão foi feito para uma nova terra, para um novo lugar. Olha isso, habitando em tendas. Quem que habita em tendas? Só habita em tendas quem está de passagem. Com Isaac e Jacó, herdeiro. E quem leva filho para morar em tenda? Cigano, né, gente? A gente não leva filho. A gente põe filho em casa. Mas esse povo andava com a sua família de tenda em tenda para comunicar o seguinte: não há lugar nessa terra que me cabe, porque eu busco uma nova terra. Eu busco um novo lugar. Habitou em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10. Porque procurava por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Olha que coisa linda. Pela fé também a própria Sara. Gente, mulher que acompanha um homem desse é crente demais. Porque às vezes você chega assim, né? As coisas precisam ser bem planejadas, casamento, essas coisas. Aí você chega para falar, a mulher chega, não, mas para onde a gente vai? Não sei. Mas Deus mandou para onde? Ela quer saber os detalhes, né? Porque como é que vai dar? Aí Sara, olha o que Sara fez. Sara recebeu vigor para conhecer a descendência e deu à luz uma criança. Quando já era de idade avançada, teve por fiel aquele que havia prometido. Por isso também, de um, e esse já considerado como quase morto, desceram tantos como as estrelas do céu em multidão e como a areia inumerável da praia. Versículo 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe, foram persuadidos a respeito delas e abraçaram-nas, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Doido isso, né? Você tem terra? Tenho. Aonde que é? Vou ter que te falar. Apocalipse 21. Está vindo. Você já tem casa? Tenho. João capítulo 14. Foi prometido para mim. Tem um quartinho lá. E eu gosto de pensar nessa ideia da mansão e dos quartos, porque imagina você saindo para tomar aquele cafezinho às 7 da manhã e trombando com Jesus. Passou o café lá, passei. Sem açúcar, com canela. Pergunta, irmãos. Somos pessoas do amanhã? Somos pessoas que seguem um caminho de volta para a casa celestial? Você se movimenta, você trabalha, você faz as coisas pensando que esse lugar, essa terra é um lugar permanente ou o permanente é o que há de vir? Entende? Você se sente totalmente em casa aqui? Porque se você se sentir totalmente em casa aqui, tem algum problema, somos peregrinos. Esse mundo satisfaz você? Ele se encaixa
nas suas realizações daqui? Você se sente assim, nossa, se eu conquistar isso, igual a Rebeca contou de um tio dela que foi na nossa casa, nossa, que é nossa, né? Só tem uma. Mas nossa aqui, nossa que a gente está usando, aí chegou lá, olhou para a casa e falou assim, nossa, meu sonho último da minha vida é ter uma casa dessa. A Rebeca contou isso aqui, né? Aí ela olhou para ele e falou assim, mas sério mesmo? Nossa, você, assim, se é só isso, é muito fácil, é muito pequeno. Vai me desculpar, mas isso aqui é muito bom, mas sua esperança última. Olha o que está em Hebreus 37 ao 40, sobre esses homens aqui de Hebreus 11. Eles foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos a fio de espada, vaguearam sem destino. É um povo que tinha destino? Não, sem destino. Vestido em peles de ovelha, de cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados, dos quais o mundo, este mundo, essa terra não era digna. Sabe por que esse mundo não era digno desses homens? Porque esse mundo é muito pequeno para quem está indo para o mundo celestial. Entende? Eles peregrinaram errantes pelos desertos, irmãos. Montes e pelas covas e cavernas. Quem falou que no nosso caminho não tem monte, não tem cova, não tem caverna, não tem tempo de depressão, de dificuldade, de dor, de tristeza, de levanto, né? E todos esses, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam o que de fato havia sido prometido nessa terra, tendo Deus preparado alguma coisa melhor. Olha que lindo! Para que eles, sem nós, não devessem ser aperfeiçoados. Tudo o que eles receberam aqui na terra foi menor do que Deus planejou para dar para eles. Quando você vai estudar essa palavra aqui, dignos desse mundo, a palavra digno é adequado. Entenda, esses homens não eram adequados para este mundo terreno. Louco isso. É mais ou menos assim, não te cabe, Mara, é pequeno. Adequado. Isso aqui é uma realidade mínima, ínfima do que é lá. Então, esse mundo é inadequado para mim. Louco demais isso, gente. E aqui, pergunta: suas expectativas são apenas para essa vida? Porque se você for por esse caminho, você será o mais infeliz dos homens. 1 Coríntios 15, 19, não é isso? Por quê? Porque a esperança é uma antecipação. A gente está falando muito disso, né? Quando você espera algo, você antecipa algo. Exemplo. Quem aqui já tem uma ideia assim de como vai ser o almoço de hoje? Tem uma ideia aí? Uma carninha? Hoje não, né? Senão eu ia para lá. Mas quando a gente pensa assim, não, mais tarde eu vou fazer aquele churrasco, né? Um exemplo, um arrozinho com como que chama? Um alhozinho, uma maionese. Aí quando você pensa naquilo que há de vir, o que acontece? O cheirinho vem, não vem? Não vem aquele paladar, não vem aquela... O que está acontecendo? Você tem uma esperança, só que essa esperança está antecipando uma realidade que será, sim ou não? Então o que o texto está falando? Que se a sua esperança está apenas nas coisas deste mundo, você é o mais infeliz dos homens. Se você antecipa a realidade apenas que os homens já conhecem, você vai ser infeliz. Mas se você antecipa uma realidade que é celestial, você vive hoje como você vai viver lá. Você vive aqui como você vai viver lá.
Você vive fazendo coisas aqui como você vai fazer lá. E é exatamente isso que o escritor quis dizer. Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo vivendo na gente que antecipa essa realidade que é de amanhã para hoje. Deu para entender? Bom, por último, Cristo, irmãos, é a nossa bússola que nos leva de volta pelo caminho. João 1,14 fala que Cristo tabernaculou. Te mostra querendo pregar ali já. João 1,14 fala que Cristo tabernaculou no nosso meio. E pega isso aqui. Por que Cristo tabernaculou no nosso meio? Porque sozinho a gente conseguiria chegar de volta na árvore da vida? De quem é a árvore da vida? Onde a árvore da vida está? Então, a única pessoa, a única realidade que poderia nos levar de volta, o único guia turístico que sabe o caminho era quem? Então, o que Cristo teve que fazer? Descer nessa terra, pegar na nossa mão e... Quer ir para lá? Eu sei o caminho, eu sou o caminho. Vamos? Está entendendo isso? E sabe o que eu descobri, irmãos? Olha isso. Sabe quando que Cristo nasce aqui na terra? No meio da festa dos tabernáculos. Sabe por quê? Porque o que era a festa dos tabernáculos para o judeu? Na festa dos tabernáculos, eles iam para as tendas celebrar, porque eles lembravam que eles eram um povo peregrino que estavam indo de volta para casa. E é exatamente na festa das tendas que quem nasce? Jesus. O que vai nos levar de volta chega na tenda. E ele aparece e diz o seguinte: vocês querem ir? Eu sou o caminho. Esses caminhos aí é tudo mentira, eu sou a verdade. Essa vida que vocês experimentam não é vida, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Está entendendo isso? E sabe o que eu descobri? Que pela cronologia apocalíptica, sabe quando Jesus vai voltar? Quem sabe? O dia e a hora eu não sei. Mas na cronologia de Apocalipse, diz que é na festa dos tabernáculos. Sabe por quê? Porque ele veio buscar um povo que é peregrino, que não tem terra nessa terra, que está em tendas, que está indo para um novo lugar, que está sonhando com uma casa celestial. Agora, se a gente não for um povo de tenda, um povo móvel, um povo leve, eu não sei se ele vai nos buscar. Ou ele pode nos buscar, mas a gente pode não perceber que ele está nos buscando. Já percebeu que Cristo usa as mesmas figuras dos elementos que sustentou o povo no deserto? Estamos juntos ainda? O povo está no Egito, escravizado. O faraó vai lá libertar, sim ou não? Quando o povo sai, o povo tinha que comer, não tinha? Da onde vem o alimento? Cai de onde? Lá não tem uma árvore da vida? Cai um pouquinho lá de cima e o povo come. Né? Mata a fome. O povo está enjoado de pão. Deus manda carne. E o que ele fala no Novo Testamento em João capítulo 6? Eu sou o pão da vida. Sabe por quê? Porque esse povo do Novo Testamento também está no deserto, também está peregrinando e precisa de um pão que alimenta. E aquele que não comer da minha carne, não é isso que fala em João capítulo 6? Não terá vida. Por quê? Porque eu sou a carne hoje. Do mesmo jeito que o povo do Antigo Testamento tinha a codorna, vocês têm o meu corpo, que é entregue por vocês, para que vocês voltem para a casa do papai.
Jesus é a nossa árvore da vida, é o pão vivo que desceu do céu, é o pão da vida que mata a nossa fome durante a caminhada, durante a jornada, durante o destino. Cristo, irmãos, ele veio para tirar a névoa que poderia nos atrapalhar a chegar na casa do papai. Nós queremos chegar na árvore da vida de novo, no Éden, de Apocalipse 21. Novo céu e nova terra que desce. E esse novo Adão, o primeiro caiu, o segundo Adão, esse não caiu. Pelo contrário, ele se tornou um caminho de volta para casa. Mas esse caminho, para nos colocar no lugar original, é apenas para os peregrinos. David, mas tem muita gente morrendo, buscando as coisas dos reinos dos homens. Tem mesmo. Quando as pessoas começam obstinadamente a buscar apenas as coisas que o reino dos homens pode dar, elas podem perder a vida. Porque a vida mesmo, só Deus pode nos dar. Só existe nesse reino celestial. 1 Pedro 2:11, e é o meu último texto. 1 Pedro me anima muito, porque Pedro era um homem muito ligado às coisas da terra. E depois de um tempinho de caminhada com Jesus, ele começa a ver uma outra realidade. Enquanto Pedro olhava só para a realidade da terra, ele negou Jesus mesmo prometendo amá-lo. Mas agora, mesmo Jesus não estando presente, ele viu uma realidade celestial e eles querem matar ele, e ele não aceita ser morto, nem da mesma forma que Jesus foi. Por quê? Porque agora ele anseia por uma pátria superior. E Pedro falou o seguinte para nós, 1 Pedro 2:11, meus amados, eu peço, como estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais das concupiscências carnais que guerreiam contra a alma. Cuidado para não perder a vida buscando as coisas do reino dos homens. A palavra vida aqui é psique, fôlego da vida, força vital que nos anima, que nos coloca de pé. Muitos estão perdendo essa vida porque estão fascinados demais com as coisas dessa natureza terrena. Meu convite essa manhã para você é que você contemple uma promessa de uma terra celestial. Você pode pagar aluguel a vida inteira ou ter a melhor casa aqui nessa terra, mas existe uma promessa superior para você. Você pode ter o melhor salário aqui ou passar muitas dificuldades financeiras. Você tem uma promessa. E quando Deus falou para Abraão, ele falou que era uma certeza. Porque Deus não duvida. Temos uma cidade que há de vir. Jesus é o caminho que nos leva de volta para lá. E a minha oração é que essa manhã o Espírito Santo consiga constranger seus projetos, a ponto de você validar se você tem lutado e gastado mais a sua vida com as coisas desse mundo, ou para que o reino que há de vir venha. Você sonha mais com essa cidade celestial ou com um apartamento novo?
Se você chegou aqui essa manhã abatido por causa do reino dos homens, falta de gasolina, o Henrique hoje de manhã foi jogar bola, machucou, está lá no hospital. E eu estou pensando aqui, como é que eu vou lá? Não tem gasolina? Reino dos homens. Saiba você que essa manhã é disponível para nós uma visão de um novo céu e uma nova terra. Entende? E essa visão, ela pode mudar radicalmente a nossa forma de viver. Apocalipse 21 diz assim que João viu um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam se passado. E não havia mais o mar. E eu, João, vi uma cidade santa, uma santa Jerusalém, descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis o tabernáculo de Deus. Eis a casa que os homens tanto sonhou e que eu preparei para eles. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. E Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará morando na mesma casa deles. E será o seu Deus. David, mas eu estou sofrendo. Saiba você que toda dor é por enquanto. Porque lá nessa nova casa, diz que Deus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, dor, porque as coisas antigas já se passaram. Tudo se fez novo, novo, novo. Aleluia. Feche seus olhos, queridos. Vamos orar para que essa realidade celestial afete o nosso coração essa manhã.